Senhoras, senhores, damas, cavalheiros, respeitável público, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Tema de hoje: corpo e mente em movimento, a importância da conexão integral na performance e no bem-estar. Nossa convidada, motivada pelo contínuo aprimoramento e fascinada pelo universo da saúde e do esporte. Quase que eu dou o nome dela. Graduada há 17 anos em Educação Física pela PUC do Rio Grande do Sul, onde estamos hoje. Eu tenho imenso orgulho em receber Amanda Souza. Muito obrigado pela tua presença. Primeiramente, a mesma pergunta que eu faço a todos. Quem é Amanda e o que você faz, além de dar entrevista pra gente aqui hoje? Bom dia. Bom dia. Bom dia não, boa tarde, Ou boa noite, tarde, tudo. boa É noite. porque a hora que for postado o nosso episódio, vocês vão estar assistindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Radialista mulher. Eu sou formada há 17 anos pela PUC, né? Fui a primeira aluna do curso de Educação Física a usufruir do intercâmbio, então fui uma aluna que estudou fora pela própria PUC. Sou apaixonada pelo que eu faço, né? O movimento salva. Hoje, né, a gente tem aí as pesquisas falando o quanto o movimento é importante, o quanto estar ativo é importante, não só para a saúde física, mas para a saúde mental. A caminhada é aí o nosso fator mais importante para se manter ativo e com tudo funcionando, e é um excelente aliado para insights, para quando a gente quer desopilar, e a gente tem uma vida muito estressante. Então, eu procuro dentro do meu trabalho, diariamente, ajudar as pessoas a achar o ponto de equilíbrio entre o corpo e a mente. Meu trabalho hoje é focado em pessoas com dor. Então, eu trabalho muito com a demanda dor, seja ela uma dor física ou uma dor psicossomática. Então, ao longo desses 17 anos, fui buscar inúmeros cursos que me ajudassem a descobrir a dor e de que forma eu iria tratá-la. Então, hoje tenho e sou pioneira de uma técnica que se chama biofotônica na região sul. Então, fui a São Paulo buscar essa técnica para me ajudar, né, nesse combate à dor. E amo, que acho que é a minha paixão mais, é trabalhar com os idosos, né? Acho que a população ela vem envelhecendo. Que bom que a gente consegue que hoje seja com uma maior qualidade, mas a gente ainda precisa evoluir muito em termos de trabalho para o envelhecimento. Então, sou apaixonada para trabalhar com eles, né? E hoje é a minha paixão, eu me divido entre os idosos, a terapia biofotônica e a dor. Hoje é o meu cargo de trabalho, assim. Terapia Fotônica. biofotônica. Tá. Explica como se eu tivesse 5 anos de idade. Bom, a terapia biofotônica é uma terapia super inovadora que a gente foi buscar lá no Mar Morto, né? E aí a gente descobriu que a Cleópatra ia para lá tomar o banho de beleza, para ela ficar jovem. Então, um casal de São Paulo, que é uma fisioterapeuta e um biomédico, eles desenvolveram essa técnica, aliando tudo o que eles descobriram que existe naquelas águas do Mar Morto, equilibraram em um processo de laboratório e colocaram uma tecnologia que se chama a nanocerâmica microdimensionada. Então, como a gente faz a mágica acontecer, vamos dizer assim? É através de creme, o que a gente chama de absorção dérmica. É a pele que vai absorver. Isso faz com que a gente não tenha uma perda, ou seja, tudo que a gente aplica no paciente, o paciente absorve. Se nós fizéssemos isso, por exemplo, em remédio, ou medicamento, ou por outro tipo de absorção, a gente teria uma perda, o organismo não conseguiria absorver. Então, na absorção dérmica, a gente consegue fazer isso em 100%. Então, a gente faz uma aplicação de 3 cremes com um protocolo, onde a gente vai ativar toda a parte de inervação, a parte do sistema nervoso central, a parte digestiva, a parte de biomecânica. É só aplicação ou tem uma massagem específica, tem alguma Não, coisa? a gente trabalha com a aplicação dos cremes, e aí Tá. quando a gente tem um processo de dor, ou quando a gente tem, por exemplo, casos de uma fibromialgia,
ou de uma esclerose múltipla, onde a gente precisa, de repente, agir em pontos maiores de dor, a gente vai aliar o ultrassom e o infravermelho, que Tá. foram desenvolvidos específicos para a técnica, e nos ajudam. Por quê? Porque o nosso corpo ele é sensorial. Então, existe a face. A face é o que envolve os músculos e o sistema, e ela é sensorial. Então, Sim. por exemplo, a gente está aqui. Não tá nem frio, não tá nem calor, mas tem bastante gente conversando. O nosso corpo ele tá absorvendo essa informação. Então, como ele tá absorvendo, ele vai reagindo, ele vai nos deixando mais tenso, menos tenso. E aí, o que que acontece? A gente vai moldando essas faces e elas vão enrijecendo. Então, quando a gente faz o tratamento e a gente acessa essas faces de uma forma tranquila, de uma forma suave, de uma forma a conversar com elas e fazer com que elas entendam que elas precisam funcionar e relaxar, isso nos dá um processo de absorção ainda maior. Então, é uma massagem leve. A gente não trabalha, por exemplo, com uma soltura muscular. Não, não é o objetivo. E aí, após fazer todo esse processo, se é um paciente que tem uma dor, por exemplo, um processo inflamatório, a gente vai lá e reorganiza muscularmente. Então, a gente vai dar a informação correta de como aquele músculo tem que funcionar através de exercícios. Então, são sessões que vão levar de 1h30 a 2 horas com cada paciente. E aí, a gente vai trazendo a qualidade de vida para o paciente de volta. Idosos. Sei que é o teu público. Adoro. Que legal, dá pra ver no teu olhar que tu gosta. Mas o jovem também tem direito a ser feliz com vocês ou não serve para o jovem? Tem, não. Tem direito a ser feliz. O meu foco nunca foi a área estética. Aham, Sempre foi a área do movimento. tá. Então, assim, eu adoro, por exemplo, e tenho as minhas mulheres jovens dos seus 30 em diante. Eu não trabalho com um público, por exemplo, jovem, adolescente, criança, Pós-adolescente, não é a minha prática, né? tá. Mas as mulheres ali já maduras. Trabalho sim e preparo para que a gente pensa o quê? A gente pega e aí hoje já tem uma grande estrutura falando sobre os cuidados paliativos, né? E do quanto a gente tem que começar a se preparar, sendo jovem adulto, 30, 35, 40 anos, para como a gente quer envelhecer. Então, o objetivo com essas mulheres maduras ou com os homens, mas meu público basicamente são mulheres, é o quê? É como a gente vai envelhecer, como a gente vai fazer esse caminho. E de forma saudável, porque o que acontece? Hoje a gente tem febres nos esportes, como o beach tênis, a corrida de rua, o vôlei de praia tá voltando aí bastante forte. E esses esportes, se a gente não faz um pré-treino bem importante, não trabalha com pilates, com treinamento funcional, com uma musculação para preparar para outra demanda, essas pessoas vão vir a se lesionar. Então, praticar e ser ativo, mas com qualidade. Eu sempre falo que muitas pessoas chegam para mim, mesmo numa idade adulta, é com um corpo que ele só existe. A pessoa só habita aquele corpo. Ela nem sabe como ele funciona, as suas potencialidades, o que que pode, o que que não pode. Então, o meu primeiro passo é ensinar a pessoa que a máquina onde ela habita, ou seja, o corpo onde ela habita, é um corpo que é fantástico, é um corpo que pode trazer muitas experiências. Então, eu procuro sempre propor para os Sim, meus mas alunos uma experiência através do corpo. ao mesmo tempo, uma máquina complexa demais para a gente deixar a bangu, né? Exatamente. Tem que ter sempre um acompanhamento, desde que seja o mínimo possível. Reforço muscular, digamos assim, tem que ter. Qualquer idade. Tem, qualquer idade, né? Infelizmente, e a gente já vê os estudos aí, e eu fico muito triste com isso, é que ao invés dos estudos falarem, olha, a população está se tornando menos sedentária, está se tornando mais. A gente tem completamente o inverso. Hoje a gente já tem estudos que trazem que em 2030 a gente vai ter uma grande população infantil e uma grande população adulta sedentária e obesa. Tá, mas E aí a gente tem um círculo vicioso bem complicado. Pode, claro. não, a pergunta, essa conscientização, tanto conteúdo na internet, tanta pessoa tentando trazer um lifestyle, um estilo de vida saudável, mesmo assim não conscientiza as pessoas hoje. Não, porque daí a gente tem um problema sociocultural. Por exemplo, a gente tem uma sociedade que precisa trabalhar para existir, para sobreviver. Então, as pessoas trabalham muitas vezes em mais de um emprego.
Ah, sim. E aí elas não conseguem financeiramente dispor de uma qualidade de vida, dispor de um personal, dispor de uma boa academia, dispor de uma boa alimentação. Então, a gente tem um fator socioeconômico que nos impede muito, falando de uma população geral, tá? Sim. E na escola, o que a gente tem? A gente tem pais mais que blindam mais essas crianças antes, e eu tive essa experiência. Eu moro no extremo sul de Porto Alegre, então, por exemplo, eu tive pátio para brincar. Eu fui uma criança que brinquei na rua, joguei futebol, joguei vôlei, subi em árvore, joguei bolita, andei de bicicleta, né? Hoje as crianças A mãe tinha que chamar para para entrar. entrar, Agora tem que pedir para exatamente. sair de vez em quando. E o que a gente tem hoje? Crianças dentro de caixotes, pequenos apartamentos, que muitas vezes os pais não têm o tempo para essa criança descer para o play ou para poder e não consegue bancar, né, as estruturas, tipo, vai lá e faz um futebol, faz um vôlei, faz uma natação, porque não tem logística para buscar, não tem dinheiro para pagar, né? Tá tudo muito perigoso, então não pode brincar na rua. Então, assim, infelizmente, o desenho de sociedade facilita esse sedentarismo. E as escolas, infelizmente, a gente tem uma questão bem política de que as escolas cada vez mais reduzem os períodos de educação física e não aumentam a educação física. Não, por quê? Porque nós temos que ser intelectualmente bons. Só que não adianta a gente ser intelectualmente bons e fisicamente doentes. E hoje, infelizmente, é o que a gente vê. Mas se o corpo não acompanhar a mente, essa conta não vai fechar nunca. Sempre vai ter uma sociedade doente. Mas Antes a gente infelizmente a teve gente aqui não. um especialista em obesidade. E ele diz que 51% no mínimo, não é ele trouxe o dado estatístico correto ali, mas 51% da população tem sobrepeso hoje. Acho que 13% obesidade. Ou seja, a conscientização não está chegando. Ela está chegando, mas não está sendo aplicada. Então, o teu trabalho ele também vai de encontro a essa conscientização, mas é muito difícil. Eu trabalhei em academia, eu sei que 8% da população faz academia ativamente. Tem aqueles que pagam o plano e não vão, que é o melhor cliente para a academia, né? O cara que paga e não vai. E tem aqueles que pagam, vão 1, 2 vezes por semana e não se tornam um indivíduo ativo dentro da academia. Tu tem algum plano estratégico, e se tiver, por favor, me passe, para poder conscientizar o povo hoje, uma comunicação mais assertiva para trazer tanto o jovem quanto o adulto, quanto o idoso. Eu sei que as tuas estão muito bem amparadas, mas como faz para trazer mais vovôs para dentro desse sistema? Eu acho que daí. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu acho que aí é uma crítica bem particular minha, tá? Como alguém que vive muitos anos e fez uma escolha muito porque ama o movimento. Mas, infelizmente, eu não tenho. Não digo em maioria, mas muitas vezes eu não tenho bons colegas. Então, infelizmente, a academia ela é um comércio. Sim, E esse focado na comércio não venda e não traz na qualidade. qualidade. Uhum. Então, por que eu te digo isso? Porque eu tenho um estúdio. Eu optei por não trabalhar em grandes academias. Por quê? Exatamente por isso. Porque eu não consigo atender 20 ao mesmo tempo, 10 ao mesmo tempo e dar suporte para 5 estagiários. Então, assim, primeiro, para a gente reter essas pessoas lá, a gente precisa de qualidade. Se a gente não tem qualidade em atendimento e se a gente não consegue olhar as pessoas como um indivíduo único, você não retém. Então, o que acontece? Eu recebo muitos pacientes que tentaram academia e que se lesionaram, que não foram bem atendidos, que não ouviram essas demandas. Então, a gente tem, infelizmente, um comércio, né, de grandes academias. Então, assim, é uma crítica muito minha de um sistema que, para mim, ele é falido, ele nasce falido. E os profissionais também têm eles precisam atender muito para existir como cidadão, porque a nossa hora de atendimento muitas vezes não é respeitada. O dono da academia, que normalmente não é da área, né, que é o lucro, então ele põe 1, 2 para atender 50 e tudo isso fica inviável. Então, a gente infelizmente não tem a educação como
como base, a gente não educa as nossas crianças, os nossos jovens e os nossos adultos a serem ativos e de que forma fazer isso. A gente não tem nem essa consciência de construção corporal dentro da escola, que é onde a psicomotricidade deveria começar, que é onde as práticas deveriam começar. Então, nós não temos isso lá na base. Então, nós já criamos indivíduos sem conhecer, sem entender que o corpo e manter o corpo ativo é importante. E aí ele vai e paga uma academia de R$ 60 o mês. Não tem, essa conta ela não fecha. Você não tem como dar qualidade com R$ 60 no mês. O aluno pagando R$ 60 no mês. Não tem. Então, o que as pessoas vão para a internet. Na internet, quem é que está na internet? São os influencers, são normalmente. Ok, tem muitos profissionais da educação física, mas também tem muita gente que não é. E as pessoas passam a repetir os treinos. E o que vem aumentando? As pessoas com muita lesão de coluna, muita lesão de joelho. Então, na verdade, do exercício ser benéfico para ela, o exercício acaba trazendo uma frustração. Então, infelizmente, é um sistema muito complicado. É uma matemática difícil de fechar. Mas, assim, para eu tentar fechar o que tu está me perguntando, eu trabalharia muito em educação, dentro da própria academia. Né? Das conversas, da importância, do quanto se movimentar e estar ativo é extremamente importante. Eu acho que é aí que você vai ter a chave para reter os alunos e trazer mais gente. Fora isso, Eu não conheço particularmente a Amanda, mas eu já percebi que tem uma característica nela que me fez admirá-la logo, além de ser uma radialista nata, segura 2, 3, 4, 5 horas de conversa sozinha, que eu já sei, como contou no bastidor. Quero te parabenizar pelo teu conteúdo, te presentear obrigada. com o nosso brinde da Cristal Distribuidora, te convidar para o podcast completo, que aqui é a versão diminuída, máximo de 25, 30 minutos, mas eu já vi que tem muito conteúdo. E corajosa, principalmente. Parabéns pela tua coragem. Para a gente finalizar, eu quero que tu deixe uma mensagem para todo mundo que vai passar no Health Meet em Brasil 2025 e para quem vai acompanhar o conteúdo aqui depois. Pode utilizar essa câmera, o microfone é teu, a câmera é tua e eu vou ficar de camarote assistindo. Vai, Amanda, brilha. O recado que eu acho que é uma reflexão e que ela é bem importante. A gente sempre dá valor às coisas, né? Então, às vezes as pessoas dizem, eu não tenho dinheiro para investir em saúde. Mas se a gente colocar numa balança, e numa balança assim, vou fazer rapidamente. Se você tem 5 dias na semana e você pede 5 almoços para chegar na sua casa, isso tem um custo. E de repente, se a gente colocar na balança o custo para você fazer uma academia, ou para você ter um personal, ou para você ter uma alimentação adequada, ele se equivale. Muitas vezes a gente precisa sair da zona de conforto. E o meu convite é: saiam da zona de conforto. Se desafiem, busquem. Por quê? Porque o exercício é o maior aliado à depressão, é o maior aliado ao sobrepeso, é o maior aliado para ideias fantásticas. Quando eu preciso produzir, eu saio para caminhar ou eu saio para correr. Por muito tempo eu corri. Hoje, devido à minha vida muito corrida, Sim. acabo não conseguindo correr tanto. Corre de outra maneira. Eu corro de outra maneira, mas coloque na sua agenda que você é a sua reunião mais importante. Então, vá buscar o equilíbrio, né? Abra mão daquilo que muitas vezes não é tão satisfatório, e muitas vezes correr, a gente fica correndo, eu digo que a gente corre atrás do rabo muitas vezes, e a gente não consegue sair para enxergar. Então, faz uma reflexão. Agora vem aí, né, fim de ano, então as pessoas fazem as reflexões para o que vão fazer para o ano que vem. Então, coloquem como meta que você tenha 2 horas na sua agenda semanal sua. Seja para fazer uma terapia, seja para sair para caminhar num parque, seja para começar uma academia. Busque aquilo que te satisfaz, aquilo que te faz bem. E eu sempre mexo, né? Que a gente tem que ter prazer não só na cama. A gente tem que ter prazer em tudo que a gente faz na nossa vida. Porque quando a gente faz com prazer, tem outro gosto, tem outro significado e com certeza tem outro resultado. 2 porradas de uma vez só, fui a nocaute aqui. 2 porradas de uma vez só. Você é a sua reunião mais importante. Essa aqui valeu os 3 dias. Tem gente que não se cuida. Como é que vai cuidar de outra pessoa? Então, você é a sua reunião mais importante.
E me faz lembrar de uma frase do Charlie Chaplin: se não for divertido, não vale a pena. Tem que valer a pena, tem que ser prazeroso, tem que ser bom. Amanda, por favor, eu te peço aqui, pedido pessoal meu, vá lá no nosso podcast, que é na Zona Sul, é pertinho da tua casa, vai lá falar com a gente, para que a gente possa usufruir muito mais do teu conteúdo. Muito Vou sim. obrigado pela tua participação e seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigada, meninos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e poder dividir todo o conhecimento que eu adquiri ao longo desses 17 anos. Claro que meia hora passa voando, mas com certeza vou pegar o endereço depois na saída e Fala com a Cindy vou ali. lá visitar vocês. Pautas temos inúmeras e eu acho que o que falta muito hoje para as pessoas é informação de qualidade. Com certeza. Então, sempre que eu puder e souber dos assuntos, poder falar com propriedade, com certeza vou ajudar. Esse foi o podcast Saúde e Negócios. Sejam sempre muito bem-vindos ao nosso programa. Compartilhe o vídeo com quem você com certeza sabe que precisa de saúde. E a gente espera aqui em mais um novo encontro. Um grande abraço e até mais. Tchau.